Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui iniciando aí nossa live para a gente fazer uma revisãozinha aí, né, uma lembrança aí de algumas coisas que possam cair aí nessa prova de domingo. Vamos ver aí quem está online, vamos ver, né? Pessoal aí, todo mundo. Olha só, antes vamos comentar também, né, aquela situação lá da prova, o que é que a gente acha aí em relação, né, aquelas questões que foram questionadas. Nós tivemos 3 questões questionadas. Eu vou dizer o que é que eu acho para você, assim, sinceramente, né? Aquela questão de índice, para mim, né, ela não vai ser anulada, né? Vai ser mantido o gabarito. Por quê, né? Você olhando com detalhes, aquela coisa que ele deu, aquela concessão, se você for reclassificar, você tem que colocar lá no intangível, né? E colocando no intangível, realmente isso iria alterar o índice de mobilização dos recursos não correntes. Então, acho que aquele gabarito vai ser mantido pelo CESP. O gabarito quanto àquela parte lá do fluxo de caixa, né, naquele fluxo de caixa gerado lá em moeda estrangeira, no momento que, né, que ele vai ser convertido, vai ter uma entrada, vai ser um câmbio, né, num câmbio de entrada, um câmbio que ocorre o fluxo de caixa. Então aquela questão ali, com certeza, eles vão anular. Ou seria maluquice do CESP não anular, né? Aquela outra questão lá, questão polêmica, né, em relação ao ajuste a valor justo, lá, que quando você tem aquelas partes relacionadas. Até eu comentei em determinados momentos, né, que quando você tem partes relacionadas, a atribuição do valor justo ela fica prejudicada, porque requer ali partes independentes, não forçadas, né? Aí tem um texto lá do pronunciamento do CPC 46, que eles colocam, né, que quando tiver na mesma situação, né, se for o mesmo preço praticado nas demais, né, como se fossem empresas independentes, que você poderia adotar o valor justo. Mas essa exceção, né, é como valor de entrada. E esse conceito de valor justo, assim como valor realizável, é um valor de saída. Certo? Então aquela ali tem fundamento realmente ali para o CESP anular. Certo? Pode ser que anule, pode ser que não anule. Olha qual é o meu posicionamento naquelas 3 questões. A de fluxo de caixa vão anular, né? A de índice não vão anular, e aquela outra pode ser que seja anulada ou não seja anulada. Vai depender lá do, né, analisador. Né? Você vê que o CESP às vezes é complicado em relação a isso. Né? Eu até comentei antes de sair o gabarito, né, que ele poderia dar certo ou poderia dar errado. Na minha opinião, a questão estava correta, né, mas foi dado aí como errado. Mas eu falei que aquela ali era um típico da questão que, naquela situação, você poderia não assinalar. Né? Então, pessoal, vamos ver aí se... Sionil Borges, mestre Silvio, boa revisão. Valeu, Sionil, um grande abraço. Bora, Silvio. Acertar essa zorra, ainda que não venha conta de novo. Né? Então, pessoal, foi uma prova, como eu falei, uma prova previsível do que eu estava esperando em relação a questões teóricas. Você vê que a prova não teve um número, né? Um número. Aí se você acha que vai ser mantido isso aí na prova de analista, eu acho que não. Eu acho que não vai vir aquela quantidade toda de questões de índices, e eu acho que vão vir índice numérico. Olha o que eu estou te dizendo. Ele não vai repetir aquela mesma pegada daquela prova. Não vai repetir. Então, vale a pena aí dar uma revisadinha nos índices aí, se for o caso. Certo? Bruno Viegas, o guru de contabilidade, fui também. Um grande abraço, Degrásia. Então, pessoal, vamos começar a falar aí. Né? Vamos começar e daqui a pouco a gente vai, né, comentando. Né? Olha só, primeira questão aí, o material está, né, o material foi disponibilizado aí na fanpage, só você baixar e a gente acompanhar aí. Então, a primeira questão, a questão aí do CPC 07, aquela coisa, na prova de domingo vai ser aquele mesmo esquema, de acordo com o CPC e vai vir, só que vão vir, eu acho, mais questões aí, certo? Então, vamos lá, uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita. Subvenção, CPC 07 diz isso, deve ser reconhecida como receita ao longo do período, confrontado com as despesas que pretende compensar. Perfeito. Em base sistemática, desde que atendidas as condições do CPC 07. Perfeito. Atendidas as exigências relativas à subvenção.
Excepcionalmente, a subvenção governamental pode ser creditada diretamente no PL. Falso, falso. Por que falso? Porque jamais ela vai poder ser creditada diretamente no PL. Diretamente no PL é quando era antes, né, dessa alteração, que era acreditada na reserva de capital. Hoje não, vai ser receita obedecendo ao regime de competência, certo? Excepcionalmente pode ir direto para onde? Para o resultado, mas não para o PL. Certo? Excepcionalmente poderia ir para o resultado aquela situação de você ter recebido e não ter nenhuma obrigação, não ter nada. Portanto, aí, falso. Beleza, né? Então, as provisões, questão número 2 aí. Vamos lá, depois a gente conversa, né? As provisões são reconhecidas como passivo. Beleza. As provisões são reconhecidas como passivo, né? São passivos de prazo ou valores incertos. Enquanto os passivos contingentes não são. Perfeito. Embora devam ser divulgados em notas explicativas. Nem todos, né? Nem todos passivos contingentes. Passivo contingente só vão ser divulgados em nota explicativa se o quê? Se a chance de haver saída de recursos for possível. Se for remota, nem notas explicativas você vai divulgar. Agora, as provisões, além de serem divulgadas no balanço patrimonial como passivo, elas também são divulgadas em notas explicativas. Certo? Então, mais um item aí falso. Questão de número 3, vamos lá, né? Questão 3, aí ele fala, na questão 3, o valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente na data do balanço. Perfeito. Quando for utilizado o desconto a valor presente, o valor contábil da provisão aumenta em cada período para refletir a passagem do tempo. Exatamente. Né? Se você tem uma provisão de 150 mil daqui a 3 anos, com o passar do prazo, ela vai ficar retificada ali, né? De um valor presente de 50 mil, e aos poucos você vai reconhecendo aquele ajuste ali no resultado, como despesa. Aí isso vai fazendo com que o valor da provisão faça o quê? Aumente. Certo? Até ali tá beleza. Esse aumento deve ser reconhecido como receita financeira. Falso. Esse aumento ele vai ser reconhecido como despesa financeira e não como receita financeira. Portanto, aí, questão 3 também é uma questão que está falsa, né? Questão 3 aí, falsa aí, igual as outras todas. Falso. Beleza, né? Questão 4, questão aí que vem do imobilizado, né? O imobilizado, a gente tem que ver o custo imobilizado registrado pelo valor à vista, não é isso? E todos aqueles valores a gente leva. Valor com o quê, pessoal? O valor do imobilizado, né, mais os tributos não recuperáveis, menos desconto, menos abatimento, mais os gastos necessários para colocar aquele imobilizado nas condições pretendidas pela administração, gasto com frete, gasto com seguro, gasto com instalação, gasto com testes, gastos, né, com 2 coisas que você tem que esquecer: honorários profissionais e benefícios ao empregado. E todo aquele gasto que você precisar remover lá o imobilizado no final do contrato para tirar ou para reconstituir a área, todos esses custos integram o imobilizado. Aí vem aí, custos com mão de obra para manutenção corretiva do imobilizado deve ser agregado ao seu valor contábil. Manutenção corretiva é aquela manutenção que você vai fazendo periodicamente para evitar que o imobilizado quebre, que ele dá problema, tenha que fazer um reparo. Esses gastos com manutenção, que normalmente envolve serviços e pequenas peças, substituição de pequenas peças, que não aumentam a vida útil do bem, esses gastos com manutenção, e se ele não falou nada, é essa manutenção mesmo corretiva, certo? Eles são tratados como o quê? Eles serão tratados como despesa, certo? Despesa no resultado. Agora, existem outros gastos, coloquei até aqui na mesma tela para você fazer um paralelo. Os custos decorrentes de parada programada. Aquelas paradas, né, que o fabricante, né, programa que para você ter direito à garantia, você de tantos em tantos tempos, você tem que submeter aquelas manutenções programadas. Essas paradas programadas, às vezes, eles chamam, né, de manutenção, manutenção programada, certo? E essas manutenções programadas, né, previstas pelo fabricante para a manutenção operacional do ativo, devem ser agregadas ao seu valor contábil. Isso aí é verdade, certo? Olha a diferença aí dessa manutenção corretiva para essa manutenção operacional decorrente das paradas programadas, certo? Verdadeiro, como é que está o som aí? Me fala aí, o som, como é que estão as coisas aí? Está tudo tranquilo, tudo fluindo bem? Quero saber, né? Quero saber para a gente
Se tiver qualquer coisa não legal, a gente ajustar aí. Vamos lá, né? Saiu aqui da minha página. Mas vamos me falando aí. A gente já. Então, verdadeiro. O outro como despesa. Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade, né, e o custo desse ativo puder ser mensurado com tempestividade. A grande coisa para você reconhecer é justamente isso aí, seja passivo, seja ativo, seja receita, seja despesa, é você conseguir mensurar o custo com segurança. E além disso, né, claro, que para que seja o ativo intangível, tem que atender os critérios da definição. Coisa lá, ativo não monetário, identificável sem substância física. A identificabilidade é a grande coisa lá do intangível. Essa identificabilidade, o poder de dividir, separar o intangível para vender, alugar, arrendar, isoladamente de outros ativos, ou então essa identificabilidade ela pode vir através de direitos contratuais ou legais, certo? Então, e ser provável, né, que vai gerar benefícios e o custo conseguir ser mensurado com segurança. Pode gerar benefícios, né, seja aumentando o que? A receita ou diminuindo os custos. Portanto, isso aí está o que, Silvio? Está verdadeiro. Né? Questão de número 9. O custo de ativo intangível adquirido separadamente inclui seu preço de compra, ativo intangível adquirido separadamente, inclui seu preço de compra, acrescido dos impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos descontos comerciais e abatimentos. Né? Beleza. E impostos não, e qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade proposta. O ativo intangível ele pode surgir lá daquelas 5 maneiras. Aqui é uma delas. Você adquirir separadamente ele de terceiros. E o custo vai ser justamente isso aí. O custo, né, qualquer custo diretamente atribuível à preparação. Quais são esses custos? 3. Benefícios, né, a empregado, honorários profissionais e os gastos com testes. Certo? Isso aqui está verdadeiro. Mas esse intangível também ele pode ser gerado inteiramente, ele pode surgir numa subvenção, com a subvenção governamental, ele pode surgir em uma combinação de negócios ou através de troca de ativos. Certo? Mas está verdadeiro. Questão 10, eu quero ver essa questão 10, o que foi que vocês marcaram aí nessa questão 10. Vamos lá, questão de número 10. Né? O goodwill, sendo... é a definição para você, definição de goodwill para você marcar que está correto ou não. Goodwill sendo ágil, pago na aquisição de participação societária por expectativa de rentabilidade futura. É isso aí mesmo, esse goodwill, né? E quando tem uma combinação de negócio, o goodwill ele só surge numa combinação de negócios. Tem que ter havido uma compra para surgir o goodwill, certo? Não existe o goodwill gerado internamente. Então, sendo ágil, pago na aquisição de participação societária por expectativa de rentabilidade futura, corresponde à diferença positiva entre o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos e o valor pago. Olha só, ele está me dizendo a diferença positiva que o valor justo é maior do que o valor pago. Olha só, então quer dizer, Silvio, que o valor justo dos ativos é 100, você está pagando 80, você está pagando goodwill? Não. O que ele definiu aqui é compra vantajosa, certo? O goodwill é a diferença positiva no contrário, entre o valor pago, certo? Entre a diferença positiva entre o valor pago e a participação nos ativos líquidos identificáveis. Justamente o contrário, certo? Portanto, falso aí. A substância econômica do ágio pago pela expectativa de rentabilidade futura na aquisição de uma entidade deve ser verificada no mínimo anualmente por meio do impairment test. Esse teste, você vai submeter no teste toda vez que tiver indício de desvalorização, certo? Agora, existem 3 ativos que você vai fazer, pelo menos anualmente, independente de ter havido indício de desvalorização. Quais são? Ativo intangível com vida útil indefinida, ativo intangível não disponível para uso e o goodwill. Certo? Olha quantas peculiaridades tem do goodwill, né? Ele tem que ser testado anualmente aí, esse goodwill. Uma outra coisa importante é que quando você, né, constitui perdas com teste de recuperabilidade, se depois houver uma valorização, você reverte a perda. E em relação especificamente, unicamente em relação ao goodwill, não ocorre reversão de perdas, certo? Não ocorre reversão de perdas. Beleza, então, né?
Isso aqui é verdadeiro, no mínimo tem que ser testado anualmente. E só lembrando dos outros, né? Dos outros lá. E das coisas que caíram na prova, que o goodwill, nos demonstrativos individuais, claro, né, a gente comentou isso o tempo todo, o goodwill ele fica onde? Lá no ativo não circulante, dá dentro do investimento. Tem investimento, vai ter a participação no PL, goodwill e o quê? E mais-valia. Né? Portanto, verdadeiro aí, questão 11. Questão 12, ele fala aí, a classificação das operações de arrendamento mercantil, nos termos dos pronunciamento técnico, fundamenta nos riscos e nos benefícios inerentes à propriedade do ativo arrendado. Nesse contexto, o arrendamento de um ativo é classificado como financeiro quando o arrendatário tem uma opção de compra do ativo por valor igual ao seu valor justo na data em que a opção foi exercível. Né? A gente tem um arrendamento financeiro e um arrendamento operacional. A grande coisa é haver o quê? A transferência dos riscos e benefícios, e a gente sabe que vai ser arrendamento financeiro. Mas o pronunciamento ele lista 5 situações que individualmente ou em conjunto caracterizam o leasing financeiro. Ó, vai haver transferência, se você tem um contrato que existe transferência do bem para o arrendatário no final do contrato, é arrendamento mercantil financeiro. É a opção de compra, né? Tem a opção de compra e essa opção pode ser exercida por um valor substancialmente menor de que o quê? De que o valor justo. Né? A opção de compra, você vê que um bem vale 100 mil, você vai comprar ele no final por 2 mil. Né? Tem que ser menor, igual não, substancialmente menor. Substancialmente menor e, portanto, falso. Além dessas, né, o valor presente dos pagamentos mínimos totaliza substancialmente todo o valor justo do bem arrendado, só substancialmente todo o valor justo do bem arrendado, certo? E de forma especializada que só o arrendatário pode utilizar sem grandes modificações e o prazo do contrato equivale a mais da metade da vida útil do bem. Certo? Então aqui por um valor menor de que o valor justo. Apesar de as normas internacionais facultarem a elaboração e a apresentação dessas demonstrações numa única demonstração, né, a legislação brasileira exige que elas sejam apresentadas separadamente. Aqui falava, né, aqui era para ter um textozinho que ficou faltando, em relação a DRE, certo? E a DRA, certo? Em relação a DRE e DRA. Apesar das normas internacionais facultarem a elaboração e apresentação dessas demonstrações numa única demonstração, a legislação exige que elas sejam feitas o quê? Separadamente. Perfeito. Né? Verdadeiro aí. Cantei a pedra que ia cair DRA com DMPL, lembra lá? Estava lá. Os outros resultados abrangentes compreendem itens de receitas e despesas, incluindo ajuste de reclassificação, que são reconhecidos na demonstração do resultado como requeridos ou permitidos pelas normas, interpretações e comunicados técnicos. Ó, item de receitas que são reconhecidos na DRE, né, que os outros resultados abrangentes compreendem itens de receita de despesa, incluindo ajustes, que são reconhecidos na demonstração do resultado. Não, eles não são reconhecidos na demonstração. Eles são reconhecidos na demonstração de resultado quando o quê? Quando realizados. Esses outros resultados abrangentes, eles vão estar aonde? Lá na DMPL, lá na DRA, certo? Organizar aqui esse negócio em sua cabeça. A DRA, ó, ela só tem 3 rubricas aqui na DRA. O resultado do período, o lucro do período, outros resultados abrangentes e participação no resultado abrangente de investida avaliado por quem? Pelo MEP. Só tem essas 3 rubricas. E o que são esses outros resultados abrangentes? Aí nós temos 5 outros resultados abrangentes. Variação na reserva de reavaliação, né? Aqueles ganhos ou perdas com aqueles planos de benefícios atuariais que tem benefício definido, certo? Inclusive esses 2 não estão sujeitos à reclassificação por resultado e os outros 3 estão sujeitos à reclassificação por resultado. Ganhos e perda com ajuste e avaliação patrimonial, seja ganhos e perda com aqueles instrumentos financeiros, né, disponível para venda. Ganhos e perdas com ajuste acumulado de conversão, seja com a variação cambial das demonstrações contábeis em moedas estrangeiras, e ganhos e perda com rede de fluxo de caixa. Esses 3 estão sujeitos à reclassificação. Só lembrando, na DMPL, o que está lá incorporado são esses o quê, pessoal? Resultados abrangentes. Os resultados abrangentes estão na DMPL. Agora, não é que a DRA já podia ser apresentada, já foi no passado, mas hoje não. Hoje a DRA ela tem que ser feita isoladamente, não pode estar nem dentro da DMPL e nem junto com a DRE, certo? O que nós temos lá na DMPL são os outros resultados abrangentes. Os resultados abrangentes de forma geral. Os resultados abrangentes. Porque as mutações do patrimônio,
ela pode ser ou resultado abrangente ou a transação com sócios de quê, pessoal? Né? Na qualidade de proprietário. São os dois tipos de modificação que você tem lá da DMPL. E esse resultado abrangente é justamente isso. Né? São as mutações que tem no PL que não são essas aí, exceto as transações com os sócios na qualidade de proprietário. Certo? Portanto, aí falso, né? Ele está dizendo que são reconhecidos na DRE. O ajuste de reclassificação é o valor reclassificado para o resultado do período corrente, que foi inicialmente reconhecido como outros resultados abrangentes no período corrente ou em período anterior. Verdadeiro. Isso é o que a gente chama de ajuste de reclassificação. Imagina você, se você tem lá ajuste de avaliação patrimonial, isso está lá onde? Em outros resultados abrangentes. Depois você vai e realiza aquilo ali. Aquilo vai para o resultado. Então você tem que reclassificar para o resultado, ou assim vai estar contando aquele desgraçado 2 vezes. Né? Então isso aí que vai ser a reclassificação. 17, 16. O CPC 27, que trata, né, do ativo imobilizado, estabelece que para um item ser reclassificado no ativo imobilizado deve ser mensurado pelo seu custo. Nesse contexto, uma companhia que adquiriu um bem para o seu imobilizado apresentou as seguintes informações relativas. Aí tem aí, né? Ele quer saber, a partir das informações apresentadas na tabela, é correto afirmar que na demonstração do resultado abrangente, o valor do lucro abrangente, essa aqui era de outra questão, né? Veio para aqui, era de uma DRA. Então vamos colocar aqui qual é o valor que a gente vai levar para esse imobilizado, né? Qual é o valor que eu vou levar para esse imobilizado? Estou comprando o imobilizado, qual é o valor dele? Preço de aquisição líquido de ICMS, 500. Tive um abatimento, diminui de 20. Teve honorários profissionais, manuseio e testes de funcionamento. Todos esses outros eu vou acrescentar, 35, 5 e 25. Então o valor que eu vou levar para o meu, vai ser 480, 545. A gente vai honorários profissionais, manuseio, né? Todos aqueles gastos, teste com funcionamento, 65 menos 20, 545 seria o valor que a gente deveria levar, registrar lá no imobilizado. Sempre lembrando que o imobilizado é registrado pelo valor correspondente ao valor à vista. Se eu comprei um imobilizado por 130 mil, porque eu vou pagar daqui a 3 anos, se ele fosse à vista é 100, ele vai ficar registrado por 100. Vai ficar uma dívida com 120 e a diferença entre um e o outro vão ser o quê? Encargos a transcorrer. O DMPL, demonstração da mutação do patrimônio líquido, deve apresentar a conciliação do saldo do início e do final do período. O saldo do PL do início e do final do período, demonstrando separadamente as mutações decorrentes do resultado líquido de cada item dos outros resultados abrangentes. Perfeito. E de transações com os proprietários realizadas na condição de proprietário. Que é isso? Integralização e distribuição de dividendos. Demonstrando separadamente suas integralizações e as distribuições realizadas, bem como modificações nas participações controladas que não implicarem perda do controle. Então isso aqui é o que está no CPC 26, disciplinando o DMPL, certo? Isso aqui está tudo verdadeiro. Beleza, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo acessar aqui para ver as perguntas, né? Deixa eu ver se eu abro aqui novamente. Para a gente ver se eu vejo. Claro que tem que saber aí, né, como é que tá, se estão, né, acompanhando. Botei aqui, ó. Já a gente olha ali. Então, nos textos, questão 18. Nos termos do pronunciamento técnico CPC 26, aprovado pela deliberação CVM 676 de 2011, o montante de dividendos reconhecido como distribuição aos proprietários durante o período e o respectivo montante dos dividendos por ação deve ser apresentado pela entidade na demonstração do lucro ou prejuízo acumulado e na notas explicativas. Só lembrando, né, essa DLPA ela não faz parte, né, do conjunto completo das demonstrações. O conjunto completo das demonstrações, nós temos quem? Nós temos a DMPL. Certo? Então, se for de acordo com a lei, esses dividendos vão estar lá na DLPA mesmo. Mas aqui ele está me dizendo de acordo com a resolução, de acordo com esse pronunciamento. E se a empresa apresenta essa DMPL, ela está desobrigada também de apresentar quem? A DLPA. Então essas informações vão ter que estar na DMPL ou então em notas explicativas. Certo? Na DMPL ou em notas explicativas. Beleza, né? Então, portanto,
Não é DLPA, é DMPL e a questão está falsa, né? Vamos ver aqui se a gente consegue agora, né? Esse negócio. Portanto, questão 19. A demonstração do resultado abrangente pode ser incorporada à DMPL. Nesse caso, a demonstração do resultado abrangente deve ser iniciada pelo resultado líquido do período. Falso. A demonstração do resultado abrangente não pode ser incorporada a nada. O que vai estar lá na DMPL são os resultados abrangentes. A DRA ela tem que ser elaborada separadamente, certo? Separadamente aí. Não pode estar incorporada à DMPL como era antes. Isso era antes dessa forma, certo? Só que hoje não. E aí a gente, né? Eu consegui aqui ver, mas eu não estou conseguindo abrir as perguntas. Vamos lá, aqui agora eu vi, né? Material, tem um link aí. Pulou a questão 6 e 7. A gente já então responde, né? O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, verdadeiro, bem como outros custos incorridos para trazer o estoque à sua condição e localização atuais, tais como seguro, transportes, impostos não cumulativos. Olha que sacanagem. Isso aqui não é impostos não cumulativos não, pessoal, né? É impostos não recuperáveis. Impostos não recuperáveis. Manuseio e outros atribuíveis à aquisição dos produtos acabados, materiais e serviços. Portanto, falso. Em relação ao estoque, eu chamo a atenção o seguinte, uma coisa que às vezes eles colocam, pode você ter estoque e adotar critérios, né, de avaliação de estoque diferente, PEPs para um, média ponderada para outro, pode, né? Você pode até adotar isso, mas desde que seja de acordo com o quê, pessoal? Se eles tiverem natureza ou uso diferente, certo? Você pode adotar métodos diferentes. Não é justificativa para você adotar métodos diferentes se tiver em localidades diversas, por outro tipo de exigência. Pode ser se ele tiver natureza e uso diferente, ou uso diferente, né? Beleza. Portanto, falso aí. A demonstração do resultado do exercício inicia-se pela receita líquida de vendas e não apresenta a receita bruta e as deduções da receita. Isso, pessoal, de acordo, claro, isso aqui vai estar de acordo com o pronunciamento. Se cair uma questão dessa na sua prova, se liga, né? Em relação à DRE, eu acho que você precisa saber 3 coisas importantes lá da DRE. Ela começa pela receita líquida de vendas, de acordo com o pronunciamento CPC 26, certo? Começa pela receita líquida de vendas. Você não tem mais separação do que é operacional e não operacional. Você tem que a separação de quê? Do resultado da atividade continuada do que é descontinuada, certo? E se você descontinuar, por exemplo, uma linha de um negócio qualquer, ou várias linhas, isso vem em uma linha só lá na DRE, certo? Resultado da atividade descontinuada, em uma linha só na DRE, certo? Outra coisa importante a gente saber, né, que, por exemplo, os itens extraordinários, você vendeu imobilizado, você não vai ter lá receita com imobilizado, custo imobilizado. Isso tem lá uma linha só também, ó, lucro na venda de imobilizado, prejuízo na venda de imobilizado. E outra coisa importante é que a DRE ela pode classificar as receitas de acordo com a natureza ou de acordo com a função, certo? No Brasil é classificado de acordo com a função. Quem classifica de acordo com a função não exime da responsabilidade de colocar o quê? A natureza das despesas. É por isso que aqui no Brasil a gente tem assim, despesas com vendas, mas ali dentro a gente tem publicidade, né? Tem lá perdas com propaganda, frete, tem várias coisas que não vão ter lá em vendas. Quer dizer, despesas com vendas é a função. E ali dentro nós temos a natureza das despesas, certo? Tomar cuidado em relação a essas coisas aí da DRE. Beleza, 21, né? Inicia-se pela receita líquida de vendas e não pela receita bruta. Isso é verdadeiro, claro, isso aqui ele vai colocar lá, né, de acordo com o CPC 26. De acordo com o CPC é isso aqui mesmo, viu, Kátia? É isso aí mesmo. Claro que ele não vai colocar lá de acordo com a Lei 6.404. Se a colocar de acordo com a Lei 6.404, a gente sabe que começa de acordo com o quê? Com a receita bruta de vendas. De acordo com o CPC, e é o que cai, isso aqui já caiu 3 vezes, com a receita líquida de vendas. Questão 22, as despesas podem ser classificadas na demonstração do resultado do exercício de acordo com sua natureza ou função. Beleza. Sendo que as empresas que optarem pela classificação de acordo com a natureza devem classificar adicionalmente informações da despesa segundo sua função. Falso. Né? As empresas que optarem pela classificação de acordo com a função, eles têm que informar a natureza das despesas. É o contrário. É o contrário. Certo? Se já está lá de acordo com a natureza, não tem que ser obrigado função, nada disso. Portanto, questão 22 aí é uma questão falsa. Questão 23. A empresa Ilha da Croa S.A. descontinuou aí, ó, 2 dos seus negócios no período.
Os resultados obtidos nesse negócio, receita menos despesa, deve ser contabilizado em um único valor para o total de operações descontinuadas pela empresa. Exatamente, ela poderia ter descontinuado 10 negócios. Isso ia vir em uma linha só lá na DRE. Verdadeiro, perfeito. Certo? Questão 24. O desconto de uma duplicata em banco, além de gerar um débito em caixa ou equivalente de caixa, como é que você faz o lançamento do desconto? Débito de quem? De banco, conta movimento, crédito de duplicata descontada. Né? E aqui descontei 100 mil de duplicatas, recebi 80 mil no banco. Beleza, a diferença entre isso aqui vai ser o quê? Encargos, mas encargos a transcorrer. No momento do desconto, você não tem despesa financeira. Essa despesa financeira vai ser apropriada ao exercício com o decorrer do tempo. Naquele momento ali, ele é um encargos a transcorrer. Certo? Encargos aí a transcorrer. Portanto, ele me fala, né, gera um débito de despesa do período na DRE relativo aos juros pagos na data da liberação. Não. Vai ser despesa no prazo do desconto lá da duplicata. Você vai reconhecer aos poucos. Né? No momento que você desconta, aquilo ali não tem despesa nenhuma. Portanto, falso. O método da equivalência patrimonial é adotado pela atual legislação societária para avaliar e contabilizar as aplicações em participações societárias, em coligadas e controladas. Sob a aplicação do método, é correto afirmar que as mudanças decorrentes de outros resultados abrangentes da investida serão reconhecidos no resultado do período da investidora. Pessoal, olha só, eu lhe falei, vamos supor que uma empresa tem uma participação de outro de 60%. Aí essa empresa aqui tem um PL dela. Aí o PL, ela vai ter o lucro, vai ter as coisas dela. Aí aqui ela vai ter ajuste de avaliação patrimonial, vamos supor, de 10 mil. Esse ajuste de avaliação patrimonial dela vai estar lá nessa empresa X. Vai estar lá em quê? Vai estar lá onde? Outros resultados abrangentes. Outros resultados abrangentes, vai estar lá em X. Agora Y tem uma participação de 60%. Se isso aqui aumentou o PL, ele vai ter que aumentar o investimento, débito de investimento. E crédito. Não vai ser receita com equivalência patrimonial, porque não houve ganho efetivo. Então a gente aqui vai colocar, ó, participação no ajuste de avaliação patrimonial de investida avaliada pelo MEP, de 60% de 10 mil, que vai dar quanto? 6 mil. Aí que é a diferença. Essa conta aqui vai estar também lá na DRA, mas ela não vai estar em resultados abrangentes. Ela vai estar naquela outra rubrica, participação no resultado abrangente de investida avaliado pelo método da equivalência patrimonial. Certo? Então ele está me dizendo, é correto afirmar que as mudanças decorrentes de outros resultados abrangentes na investida, ó, outros resultados abrangentes, vão ser reconhecidos no resultado. Vão ser reconhecidos no resultado zorra nenhuma. Vão ser reconhecidos também em resultados abrangentes, mas só, ó, participação de resultado abrangente de investida avaliada pelo MEP. Não tem aquelas 3 rubricas lá na DRA, ela vai para a última. Certo? Enquanto esse aqui fica na penúltima. Beleza? Portanto, falso. Vamos aí para o próximo, né? Aí tem aí, a venda do imobilizado é uma operação que reduz o caixa de investimento, enquanto a integralização de capital pelos sócios representa o aumento do caixa de financiamento. Pessoal, a venda de imobilizado, você está vendendo alguma coisa e está me dizendo que reduz o caixa de investimento? Que é isso? A venda de imobilizado faz o que com o caixa? Aumenta o caixa de investimento. Chama atenção muito para essa operação aqui de integralização de capital. Compra e venda de ações, o quê? De ações próprias. Essa compra e venda de ações próprias, isso é atividade de quê? De financiamento. Certo? Portanto, o item 26 está falso. Pagamento de empréstimos bancários. Parcela, né? Parcela principal. Reduz o caixa de financiamento, enquanto o pagamento dos juros referente a esse empréstimo reduz o caixa operacional. Olha só, pagamento de empréstimo bancário, parcela principal, reduz o caixa de financiamento, enquanto o pagamento de juros reduz o caixa operacional. Isso é verdadeiro, né? Olha só, tem alguns elementos que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, juros pagos, juros recebidos e dividendos. Normalmente se trata isso aí como fluxo operacional, certo? Mas é admitido um outro fluxo para eles. Para as empresas financeiras, normalmente é isso aí mesmo. Agora, para as outras empresas é admitido outra classificação. Por exemplo, juros pagos, né, pode estar como financiamento. Juros recebidos e dividendos recebidos como atividade de investimento. Certo? Dividendos pagos. A regra é que isso aí seja atividade de quê? De financiamento, mas é admitido também ser uma atividade operacional. Desconto de nota promissória. Atividade o quê? Operacional. Certo? Desconto de nota promissória. Desconto de duplicatas. Operacional. Desconto de nota promissória, na realidade, é
né, financiamento, porque você está tomando dinheiro, né? Nota promissória, você está tomando dinheiro, certo? Desconto de duplicatas operacional. Se tiver desconto de duplicatas, de nota promissória, perdão, desconto de nota promissórias, era nota promissória sua que você descontou. Ó a pegadinha aí. Aí isso, na realidade, é um empréstimo. É um empréstimo. Então aí seria o quê? Financiamento. Certo? Portanto, verdadeiro. Se o saldo do caixa do período for positivo de 10 mil e o saldo do caixa de investimento for positivo de 30 mil, a empresa terá um saldo de caixa de financiamento positivo, numa situação em que não haja saldo inicial nem final de caixa. Se não há saldo inicial nem final, significa que a variação do disponível é quanto? É zero. Então zero vai ser igual a atividade operacional, 10 mil, mais atividade de investimento, 30 mil. Aí ele quer saber a atividade de financiamento. Para isso aqui dar zero, a atividade de financiamento tem que ser quanto? Menos 40. Menos 40. Portanto, falso. Essa parte aqui, né, a gente até comentou, né, muito aí durante o curso. Coloquei aqui essas duas coisas para a gente entender direitinho. Né. Uma coisa, né, olha só, ele fala aí, no processo de apresentação de transações em moeda estrangeira na moeda funcional, de acordo com o CPC 02, efeito das mudanças na taxa de câmbio e conversão de demonstrações contábeis, os itens monetários, que nós temos itens monetários e itens não monetários. Os itens monetários em moeda estrangeira e os itens não monetários, que são mensurados pelo custo histórico em moeda estrangeira, ao término de cada período reporte, devem ser convertidos usando-se, respectivamente, a taxa de câmbio vigente na data da transação e a taxa de fechamento. Certo? Olha só, pessoal, aqui é uma coisa. Aqui a gente pode ter operações e transações em moeda estrangeira. Transações em moeda estrangeira é eu ter um valor a pagar, um valor a receber em moeda estrangeira, certo? Eu tenho um empréstimo, quando eu tenho isso aí, eu vou converter essa coisa, né? Tenho caixa em moeda estrangeira, eu tenho lá no meu caixa, tenho 100 mil reais em dólar, tenho 100 mil dólares, eu tenho 100 mil dólares, né? Então isso aí a gente vai converter na data do balanço para ver quanto aquilo efetivamente eu tenho de reais, certo? Uma coisa é isso, outra coisa não, outra coisa aqui é eu ter uma coligada, uma controlada no exterior e eu ter que converter essas demonstrações contábeis, certo? Aí quando eu vou converter essas demonstrações contábeis, aí os itens monetários, certo? Os itens monetários, certo? Eu vou converter pela taxa de fechamento, certo? Pela taxa de fechamento, certo? E os itens não monetários, aí tem duas situações. Os itens não monetários, se eles forem avaliados pelo custo ou pelo valor justo. Se eles forem avaliados pelo custo, certo? Vai ser na data da transação, né? O valor dele na data da transação. E se for avaliado pelo valor justo, no momento, né, que foi determinado o valor justo, quando foi determinado esse valor justo. Exemplo aqui, ó, olha só. Você comprou estoques de moeda estrangeira, né? Comprou 100 mil em moeda estrangeira de estoque, a prazo. Então você vai ter uma dívida com o fornecedor. Então lá, ó, mercadorias é um item o quê? Não monetário. E vou ter essa dívida com o fornecedor, que é um item monetário. Aí quando chegar na data do balanço, aquele valor do meu estoque ele vai ficar o mesmo, porque ele já foi convertido na data lá da transação, certo? Agora a sua dívida com fornecedores, ela vai o quê? Ela vai aumentar, certo? Isso aqui é conversão das demonstrações contábeis em moeda estrangeira, certo? E aí quando você vai converter, é que surge aquele ajuste lá, ajuste acumulado de conversão. Seria o caso, por exemplo, do ativo e passivo, você vai trabalhar com a taxa de fechamento, né? O PL você trabalha com a taxa histórica e receita, despesa, o lucro com a taxa no momento que ocorreu, é admitida a taxa média. Em função disso aí, nessa conversão dessas demonstrações contábeis, essa variação cambial que vai ter, né? Isso que vai ser reconhecido no ajuste acumulado de conversão, certo? Que é diferente, por exemplo, se eu tiver lá, ó, duplicatas a receber, fornecedores, ou dinheiro em moeda estrangeira, isso aí eu vou converter, isso vai ter uma variação cambial, vai, mas isso eu vou reconhecer no resultado, isso eu vou reconhecer no meu resultado, na variação cambial é reconhecida no resultado. Agora, se for conversão das demonstrações contábeis, essa variação vai ser reconhecida lá no ajuste de avaliação patrimonial, certo? Beleza, né? Então, portanto, ele vem aí, os itens não monetários que são mensurados pelo custo histórico da moeda estrangeira, devem ser convertidos usando respectivamente. Aí ele fala aí,
Os itens monetários vai ser usada a taxa de fechamento. Aí está o contrário, aí está trocado. Itens monetários, a taxa de fechamento. E os itens não monetários, que são mensurados pelo custo histórico, a taxa é vigente na data da transação. É aquela coisa que eu comprei estoque em moeda estrangeira. Certo? Beleza. Né? Perfeito. Agora vem aqui. As disponibilidades em moeda estrangeira. Ó, itens monetários, taxa de fechamento. Certo? As disponibilidades em moeda estrangeira, que isso é o quê? Isso é um item monetário. As disponibilidades em moeda estrangeira devem ter seus saldos convertidos para a moeda nacional, com base na taxa de câmbio corrente na data do balanço. Beleza, né? Disponibilidade de moeda estrangeira. Né? As variações cambiais resultantes dessa conversão devem ser registradas em conta de despesa, caso haja uma valorização do real em relação ao dólar, ou em conta de receita, se houver uma desvalorização. Pessoal, isso aqui até aqui está verdadeiro. A disponibilidade de moeda estrangeira, que isso aqui é um ativo o quê? Um ativo monetário. Certo? Ativo monetário a gente pega o quê? A taxa lá de fechamento. Certo? Isso eu estou lá na minha demonstração contábil, minha demonstração individual. Eu não estou fazendo conversão não, se liga. Isso aqui é minha demonstração. Se eu tiver esses itens monetários e itens não monetários, como é que eu vou fazer? Itens monetários eu vou fazer o quê? Converter na taxa de fechamento. Certo? E aqui, pessoal, olha só. Ó, isso aqui vou levar para o resultado. Então, por exemplo, se eu tiver caixa eu tenho aqui 100 mil dólares. Certo? $1, quando eu comprei aquilo ali, era R$1. Aí quando chegar na data do balanço, $1 vai ser R$1,30. Aí o que é que significa? No meu caixa, que eu tinha um valor lá de 100 mil dólares, eu tinha reais também, mas eu tinha 100 mil dólares no caixa. Tinha um valor lá de 100 mil dólares. Aqueles 100 mil dólares valiam quanto? 100 mil reais. Agora eles vão valer quanto? Houve uma desvalorização do real. Então se houve uma desvalorização do real e eu tenho um ativo em dólar, isso é bom. Isso é bom. Se eu tenho um ativo em dólar e houve uma desvalorização do real, meu ativo vai aumentar. Isso vai ser o quê? Receita. Então essa variação cambial aqui de 30 mil, isso vai gerar receita. Então ele vem aí, as variações cambiais resultantes dessa conversão devem ser registradas em conta de despesa caso haja, né, valorização do real em relação à moeda estrangeira. Olha só, se houver valorização do real em relação à moeda estrangeira, vai ser despesa. Ou em conta de receita se houver desvalorização do real. Aqui houve uma desvalorização do real, aí a gente teve um aumento do ativo, portanto isso aqui foi receita. Agora se tivesse o contrário, ou tivesse uma valorização do real, ou seja, $1 agora só valesse 80 centavos de reais, significa que o seu ativo iria diminuir. Em vez de você ter 100 mil, correspondente a 100 mil, você ia ter correspondente a 80 mil, certo? Então se eu tenho ativos em moeda estrangeira e ocorre uma valorização do real, eu vou ter despesa. Certo? Eu vou ter uma variação cambial que eu vou ter que jogar no resultado como o quê? Como despesa. Certo? Então, isso aí está corretíssimo. Né? Corretíssimo. Eu quero que você não troque, para não achar que essa situação aqui, ó, você tem que jogar lá em ajuste acumulado de conversão. Não. Ajuste acumulado de conversão é quando você vai converter demonstrações contábeis. Quando você vai converter demonstrações contábeis, é assim. Você vai pegar ativo, né, para a moeda funcional. Ativo e passivo. Vai converter todo ativo e passivo com a taxa de fechamento, certo? Aí, o PL, você converte com a taxa histórica. O resultado, o lucro ali com a taxa média. Em função disso aí, como você converteu com taxa diferente, vai ser necessário fazer um ajuste. Esse ajuste decorrente dessa variação cambial, aí não vai para o resultado não. Aí vai ficar lá no PL, resultado abrangente, ajuste acumulado de quê? De conversão, certo? Ajuste acumulado de conversão. Beleza? Tranquilo, né? Isso aí é uma coisa, né? Eu falei que ia cair aquela coisa e tem chance ainda desse negócio cair de outra roupagem, né? Outra roupagem, inclusive lá no fluxo de caixa, que a gente pode ter uma... Ó, no fluxo de caixa a gente pode ter um negócio desse, né? A gente pode ter um negócio desse e pegar você. Por quê? Porque essa variação cambial lá de disponível em moeda estrangeira, isso não gera fluxo de caixa. Né? Enquanto não realizado, só depois de realizado que isso vai gerar fluxo de caixa, mas isso vai estar lá na DFC, não vai estar lá em operacional, investimento e financiamento, mas vai estar lá em ajuste, você lembra que você fez o curso aqui, né? Me falaram que eu fiquei sem fazer duas questões, que foi, se não me engano, a 6 e a 7 aqui, que eu pulei. Então foi porque eu não coloquei no material mesmo, né? A questão de número 6 e a questão de número 7. Deixa eu ver aqui então se a gente já comenta essa questão de número 6 e a questão de número 7. Deixa eu ver, revisão.
Então aqui já vai estar, né? Aqui não veio a 6 e a 7. Deixa eu ver se a gente consegue localizar aqui, porque aí eu já comentava pelo menos, né? Então pronto, eu consegui localizar aqui e aí a gente vai comentando, certo? Então deixa eu colocar. Já achamos. A 6 e a 7. Olha só. A questão de número 6. Ele fala aí. Os ativos não circulantes mantidos para venda. Uma vez identificável, ele deve estar disponíveis para venda. Nas condições em que se encontram. Beleza. Isso aí está tudo verdadeiro. Ativo não circulante mantido para venda. Né? Beleza. Você definiu que vai vender, tem tudo, preencheu aqueles requisitos. Primeira coisa, você suspende a depreciação dele, né? Então deve estar disponível para venda, para venda imediata nas condições em que se encontram. Desde que a recuperação do seu valor esteja firmemente atrelada à geração de caixa, não por uso. Está atrelada à geração de caixa através de quê? Através de venda. Então o final aí ficou o quê, pessoal? Ficou falso, né? O final aí ficou falso aí dessa questão de número 6. E a questão de número 7, ele fala aí os custos de transação, de captação de recursos, aumento de capital com emissão de ações, efetivamente realizado, o gasto com advogados, contratação de agentes financeiros e outros, realizados para a captação de recursos por meio de emissão de títulos e valores mobiliários, devem ser registrados na conta de despesa do exercício em que ocorrer a capitalização. Aí, pessoal, esses custos de transação, a gente tem que tomar o seguinte cuidado, né? O que é, Silvio, que eu tenho que tomar cuidado em relação a isso aí? Esses custos de transação. Ali ele está me dizendo que a transação foi efetivada. Você colocou e a transação foi efetivada. Então aquele custo, ele vai ficar lá retificando o capital social, custo na emissão de ações. Claro, se você tiver uma reserva de capital, essa reserva de capital, né, você emitiu as ações com ágio, essa reserva de capital ela absorve esse custo de transação. Mas fora isso, ele vai ficar lá retificando o PL. Agora você tem que tomar cuidado, porque esses custos que você vai tendo com a transação, né, você vai tendo custo, depois que vai ter a transação. Esses custos que você vai tendo com a transação, você vai colocando como despesa antecipada, despesa antecipada, despesa antecipada. Aí você lança as ações no mercado. Pode ser que tenha sucesso, aí aquele ali vai ser, né, vai ficar retificando o PL, a gente vai transformar lá de despesa antecipada para lá para o PL. Agora possa ser, pessoal, que você disponibilizou as ações e ninguém teve interesse em comprar, né, pelo aquele valor, porque você não pode vender ação por um valor abaixo do valor nominal. Se eu coloquei lá o valor nominal, eu queria até cobrar ágio, ninguém quis. Eu digo, eu vou vender por 100 mesmo, que é o valor nominal. Né? Ninguém quis. Então eu não posso vender ações por um valor abaixo do valor nominal. Então se eu não conseguir pelo menos o valor nominal, aquela transação foi sem sucesso. Certo? Mas na questão ele fala, a transação bem sucedida. E se a transação foi sem sucesso, aquela despesa antecipada que a gente foi colocando em despesa antecipada, a gente tem que jogar tudo no resultado como despesa. A transação não teve sucesso. Entendeu? A gente joga tudo aí no resultado como despesa. Beleza, pessoal? Então resolvemos aí as 30 questões. Meu computador aqui deu pau, né? Eu não consegui, aí tá sem carregador aqui, ele acabou desligando. Mas eu vou ler as perguntas aí. Acabando aqui, eu leio as perguntas aí no Facebook e respondo. Qualquer coisa pode me mandar aí pelo Facebook mesmo, né? E a gente vai trocando ideias, né? Amanhã estarei lá em Recife. Se vai ser as mesmas questões. Nada, vai ser questão nenhuma igual. A gente não vai fazer questões iguais, né? A gente vai colocar outras questões aí para essa revisão amanhã lá de Recife. Pessoal, desejo aí a todos aí boa prova, né? Boa prova, tem tranquilidade aí nessa prova de domingo, que com fé em Deus vai dar tudo certo, né? E pode ter certeza, perdi, pode ficar chateado quando a gente faz uma prova ruim, tem um conhecimento, mas às vezes Deus sabe o que faz e tá ali reservando uma coisa melhor na sua vida, né? Fica tranquilo aí que no final tudo vai dar certo. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e boa prova.